A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante, não só para o meio cristão, mas também para a sociedade como um todo, enquanto seres humanos. Um tema que remete aos nossos erros todos os dias, que é justamente o cansaço pelo fator desempenho. Trataremos hoje a respeito de um trabalho acadêmico que eu estou fazendo. Desde então, eu quero cumprimentar a todo o corpo docente da Unicesumar, os avaliadores, os tutores, os professores mediadores, a toda a equipe das diversas funções da universidade como um todo. Queria trazer aqui hoje uma reflexão sobre o tema A Sociedade do Cansaço, que inclusive é o título da obra do filósofo que iremos tratar hoje, que é Byung-Chul Han. Ele fala um pouco dessa questão de cansaço versus desempenho, desempenho versus cansaço, como consequência de algumas ações que nós tomamos, ou de algumas ações que às vezes, mesmo de forma automática, deixamos que a sociedade nos impõe para nós. Uma coisa muito interessante, ele faz a separação de dois sujeitos, o sujeito obediente e o sujeito do desempenho. Ele faz uma mudança no século no século XIX e XX, mais ou menos. Aquele sujeito que era chamado o sujeito que vive na sociedade disciplinar. Aquele que vive naquele sistema sim senhor, não senhor, ou seja, ele vive para cumprir tarefa. Ele é ótimo em ser moldado por normas, disciplinas ou limites que são impostos por outros conforme o tempo vai avançando. E chegamos na sociedade atual, no século XXI, nós nos deparamos com um sujeito não muito diferente, mas com algumas modificações que seria o sujeito do desempenho. Esse aparenta ser mais livre. Ele aparenta não estar preso a alguém que dita regras, ordens ou molda a sua forma de agir. E porém, na realidade, muitas das vezes, essa pessoa, mesmo parecendo ser completamente livre desse desempenho automático, na realidade ela se torna o sujeito da própria cobrança. Ao invés de permitir que outros o cobrem através de suas próprias metas, que a sociedade o impõe, ele passa a ser o seu próprio cobrador. Aquele que vai internalizar toda essa cobrança, toda essa disciplina massiva e também essa aparente liberdade, mas que na realidade acaba no começo parecendo liberdade. Acaba aparecendo depois aquele conceito de internacionalização da lógica. E sim, nós podemos, eu posso tudo, eu consigo fazer tudo, então eu me cobro 100% do tempo, para então produzir mais. E em algum momento chegamos a um cansaço extremo, um cansaço que vezes vai refletir no lado psicológico e também muitas das vezes no lado físico. Conhecemos doenças, sintomas de cansaço, esgotamento psicológico. Os mais comuns nos dias de hoje, como a depressão, síndrome de Burnout, transtornos de ansiedade, ou seja, tudo isso são consequências de muitas das vezes nós, por nos cobrarmos demais, estamos sempre buscando estar 100% ativo, mas não de uma forma saudável. Ele se cobra de uma maneira extrema. Ele não tem mais o cansaço que esse filósofo o chama cansaço saudável, que é o cansaço contemplativo, o cansaço reflexivo, o cansaço que eu paro para pensar na vida, pelo simples momento de pausa. Esse cansaço que nós nos impomos justamente por causa desse, até mesmo termo que ele usa como enfados da alma. Esse cansaço, ele faz com que nós nos sobrecarregamos psicologicamente, emocionalmente e até mesmo muitas das vezes fisicamente. Nós sempre queremos fazer tudo, todo o tempo. Achamos que somos mulheres maravilhas, super-homens, e isso muitas das vezes, em vez de nos tornar produtivo para o bem, acaba nos tornando proativos até o momento de esgotamento. Ou seja, acaba que vivemos um sentimento de vazio. Eu posso tudo, eu faço tudo, eu consigo fazer tudo, e na realidade, quando eu percebo, eu estou apenas me cobrando. Nós nos tornamos o principal sujeito de cobrança. Esse filósofo afirma que o sujeito do desempenho é livre, mas está preso a si mesmo.
Ou seja, ele é senhor, mas escravo ao mesmo tempo. Porém, o nosso lado teológico, do nosso lado bíblico, nós precisamos lembrar de que Jesus nos disse em Mateus 11, 28 ao 30, venham a mim, todos os que estáis, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, nós temos que aprender que não alcançamos a salvação pelas obras. A graça que nos alcança, ela é devida à fé que é depositada no Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque nós nos cobramos tanto. Temos que pregar o Evangelho? Sim, como diz em Marcos 16, ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas vamos pensar, se estamos doentes, se estamos com doenças psicossomáticas, se estamos sobrecarregados, Deus não pode nos usar, Ele não vai nos usar como instrumento, como objeto de cura para a sociedade, porque nós estamos doentes. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que tudo é rede social, eu tenho que postar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar. Vamos começar a colocar o pé no freio. Em várias igrejas tem, nós somos sobrecarregados ministerialmente, em trabalhos, fazeres. Então, amados, nós temos que produzir sim, mas de produzir de uma forma saudável. Esse descanso que Jesus fala em Mateus é o descanso que é proposta pela palavra de Deus. Não é um descanso físico inerte, não, mas é uma dimensão espiritual, é comunitária, é confiar que a nossa vida não depende apenas do nosso esforço, mas da graça de Deus. Descanse na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A obra do Senhor, ela não precisa ser algo pesado, mas sim algo prazeroso. Jesus nos instruiu o sabate. O sabate é o quê? A confiança em Deus, no descanso nele, no parar, poder adorá-lo e descansar no Senhor. Mas hoje em dia está tão difícil da gente ter um tempo para nós e Deus. Então a gente se sobrecarrega, nós queremos ser produtivos 100%, todo o tempo todo. Temos que ter aquele descanso no Senhor, parar, pensar, não, eu vou descansar. E eu cheguei a uma conclusão que eu trouxe aqui três pontos que poderiam nos ajudar biblicamente a nos encontrar a respeito do descanso. Simplificar as agendas, evitando sobrecarregar pessoas com demandas excessivas, líderes. Vamos distribuir tarefas, sim, mas não vamos sobrecarregar ninguém. Vamos dividir uma tarefa de modo que essa tarefa seja prazerosa, seja cumprida prazerosamente, não sobrecarregando ninguém. O outro item é promover momentos de silêncio, oração, escuta da palavra, valorizando mais a presença do que a performance. Nós temos que valorizar mais a presença do Senhor na nossa vida e não nos preocupar tanto em ser proativo. Nós não vamos ser salvos por obras. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. A salvação vem pela graça. Oh Deus, nós temos que ter mais momentos com o Senhor do que performance, querer fazer. Temos também que incentivar práticas comunitárias de cuidado com o grupo, de cuidados como grupo de partilha, visitas solidárias, espaço de escuta. Várias pessoas hoje estão doentes em casa. Temos que fazer visitas nos lares, orações, momentos em comunidade. A palavra de Deus também diz em Salmos, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Temos que ter momentos de compartilhamento, momentos de união, momentos de lazer. Tudo isso é saudável, que aí sim faremos a obra prazerosamente. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos fazer a obra dele prazerosamente e não como fardo. E não que sejamos sobrecarregados de maneira alguma. Assim, ao invés da igreja, fazendo esses 3 passos, tem outros, muitos, que nós podemos fazer.
para que seja uma coisa suave, leve, prazerosa dentro da igreja. E fazendo dessa forma, ao invés de produzir a sociedade do cansaço, a igreja pode se tornar espaço de descanso, de cuidado, de renovação. Temos que passar a escutar mais. Esse escutar mais é você escutar o irmão, tentar aconselhar, como já tivemos essa aula de aconselhamento bíblico. Que venhamos passar a escutar, que venhamos ter tempo para escutar o irmão. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade tão produtiva 100% que nós não temos tempo para ouvir quem está do lado. Nós não temos tempo para ouvir, às vezes, a nossa própria família com quem convive conosco. É uma sociedade quando não estamos 100% produtivo, nós estamos em redes sociais. Que venhamos parar, pensar, viver em comunidades, fazer tudo prazerosamente. É isso que o Senhor quer de nós. E para que eu venha terminar, eu queria dizer que muitas das vezes no mundo que nos cobra muita produtividade, a fé em Cristo nos lembra que o verdadeiro descanso está em Cristo. Nosso Senhor, Ele nos chama a viver não como máquina de desempenho, mas como filhos amados, que encontram o repouso nos braços do Pai. Ele quer que nós venhamos descansar nele. Ele quer que nós venhamos ser verdadeiramente filhos. Fazer a obra dele que ele deixou para que ele confiou a nós que nos fizéssemos de pregar o evangelho, fazer a obra sim, na igreja que você congrega, na sociedade, falar a palavra dele, o amor dele, mas prazerosamente. Não enfadados, uma coisa massiva, sobrecarregados. Não, amados, isso não agrada o coração do Senhor. O Senhor quer que tenhamos experiências com Ele, sim, mas prazerosamente. Venhamos ao escutar o irmão, que às vezes está do nosso lado, sofrendo com algum problema, com alguma coisa, e nós, por essa sociedade produtiva, nós não escutamos. Muitas das vezes nós não escutamos nem as pessoas que a gente convive na nossa família. Que nós estamos tão ocupados em ser produtivo que a gente não tem tempo. Que nós venhamos colocar o pé no freio. Que nós venhamos ter momentos com Deus, momentos de oração, momentos de adoração, você e o Senhor. E que venhamos, sim, escutar a quem está do nosso lado, o próximo, aconselhar. Que nós venhamos ser amigos, verdadeiros amigos. É isso que o Senhor nos chama. Amém? Sim, que venhamos refletir nessa palavra, refletir nesse trabalho. Sim, é um trabalho, mas que para mim foi um momento de reflexão. O momento que eu pesquisava sobre esse filósofo, para mim, foi um momento de reflexão, que muitas das vezes, sim, eu estava sendo proativa. Para mim, Sandra, não foi só como um estudante, não foi só como uma estudante universitária, foi um trabalho que eu refleti. E sim, a partir de hoje, eu vou colocar o pé no freio, sim. Eu vou ser, não que eu vou deixar de ser produzir, não, eu vou produzir de uma maneira saudável, de uma maneira consciente e saudável. Momentos com a família, momentos de adoração, momentos com Deus. Eu queria até, então, aqui agradecer à Universidade de Unicesumar, sim, aos professores, ao corpo docente, por esse trabalho. Muito obrigada. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.